Olá pessoal, aqui é o professor Thiago Prado e estou aqui hoje para a gente continuar o nosso bate-papo sobre cargos e salários. Então nós já falamos sobre os benefícios dessa ferramenta, nós já falamos sobre análise de descrição de cargos e hoje a gente vai falar sobre avaliação de cargos e a construção de uma estrutura. Eu criei um resuminho aqui, né, para eu poder conversar com vocês e tentar deixar o vídeo um pouquinho mais curto. E aí, dentro desse processo de compreender a descrição e análise de cargo, a gente precisa destacar que no momento de construir essa descrição de cargos, né, para poder então fazer análise de cargos e determinar as competências, os conhecimentos, habilidades e atitudes, é necessário a gente fazer isso por meio de uma linguagem clara, precisa, concisa e impessoal. Nesse ponto, eu gostaria de destacar que mesmo que futuramente você deixe a organização, esse programa ele precisa continuar a funcionar com as pessoas que vão trabalhar ali. Então nós precisamos sempre tomar esse cuidado, que nós estamos descrevendo o cargo, nós não estamos descrevendo o profissional, a pessoa física que está ali, mas uma pessoa transitória. Então mesmo que não seja aquele sujeito, vai ser outro sujeito no futuro. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a forma que nós vamos escrever e conceber essa análise de cargo, tá? Depois que a gente faz isso, nós começamos a determinar alguns critérios para avaliação deste cargo. Eu separei aqui alguns aspectos que estão envolvidos dentro desse processo de avaliação de cargos, que são os requisitos mentais, os requisitos físicos, responsabilidades envolvidas e as condições de trabalho. Então são etapas, e aqui a gente já começa a falar inclusive de um processo de determinar de forma bem específica as especificidades destes cargos. Os requisitos mentais, as condições de trabalho são elementos essenciais para o bom desempenho dessa função. Muitas vezes nós somos cobrados, enquanto recursos humanos, que o cargo entregue o melhor de si, que o cargo faça e aconteça, etc, etc. Mas a gente precisa destacar isso. Quais são, de fato, as especificidades deste cargo? E para isso a gente precisa determinar quais são esses requisitos mentais, os requisitos físicos, as responsabilidades envolvidas, não é? Que nós sabemos que tem cargo que requer mais responsabilidade, como, por exemplo, uma simples abertura do setor. Isso pode ser uma responsabilidade tão delimitada e às vezes impercebida, mas que requer um esforço do envolvido, né? Depois disso, a gente tendo a descrição e análise de cargo, a gente passa para a construção dessa estrutura salarial. Mas para isso, para a gente chegar nessa estrutura salarial, que é um conjunto então de faixas salariais, e aí nós precisamos entender que será uma estrutura mesmo, né? Lá uma planilha, e nessa planilha vai ter uma progressão vertical e vai ter uma progressão horizontal. E aí que vem o grande benefício da gente utilizar o cargos e salários, né? Existe possibilidades de crescimento dentro de uma organização que tem um programa de cargos e salários, mesmo que ela não seja vertical. Ou seja, eu não preciso assumir o posto do outro trabalhador que está acima de mim no organograma da empresa para eu receber um salário melhor. Eu posso, dentro da minha própria função, dentro da minha própria atividade, crescer. E isso é muito legal, principalmente para vocês que trabalham com recursos humanos e sabem do que eu estou falando, desses profissionais que são os nativos digitais, né? A geração Y, que são profissionais que têm uma necessidade de percepção de crescimento rápido, né? Eu já atendi, eu gosto sempre de destacar isso, pessoas que pedem demissão em uma semana porque elas não veem mais possibilidades de crescimento naquela empresa. E nós podemos evitar esse tipo de problema com uma estrutura salarial, né? Com uma possibilidade onde esse jovem, onde essa pessoa que está recém-contratada, ela vai poder vislumbrar onde ela chega nessa empresa. Ela vai conseguir vislumbrar que, embora hoje ela esteja nessa faixa salarial, ela pode ter uma progressão horizontal e ela pode também ter promoções verticais, né? E aí, dentro dessa avaliação de cargos, né, eu coloquei aqui 4 para conversar com vocês bem rapidinho, que são tipos, né,
de avaliação e de modelagem de cargos, e aí a gente precisa só entender que, além destes, hoje nós temos diversos pesquisadores, especialistas e consultores desenvolvendo novas metodologias. Então não vamos nos limitar somente a essas, porque nós sabemos que existem essas novas metodologias e elas precisam ser aproveitadas. Então nós não podemos ser também profissionais ultrapassados e achar que somente esse modelo dá certo e somente um modelo dá certo. Em uma organização, isso é muito preocupante, né? Principalmente para nós que somos da administração, que somos da área da gestão, que sempre vamos pensar e projetar as nossas ações para o futuro. Então não fique preso a isso, né? E aí, dentro desses 4 modelos, tem o escalonamento simples e as categorias pré-determinadas. Esses 2 primeiros modelos, o que os autores vão falar para a gente, né? O que a teoria vai falar para a gente? Que eram modelos que funcionavam em determinados momentos, mas que, por motivos lógicos e até excludentes, essas 2 ferramentas elas acabaram entrando em desuso e por conta justamente dessa separação muito drástica que ela fazia e dessa comparação de fatores que não eram necessariamente os requisitos do cargo, as competências, as habilidades deste cargo. Então, esse tipo de comparação, né, imagine você ter o seu cargo e ter o seu salário avaliado em comparação com outro cargo ou com outro profissional. É mais ou menos isso, né? Quando a gente vai fazer a descrição e análise de cargo para chegar a ter a avaliação deste cargo, esse problema precisa ser evitado. Um cargo ele não é igual ao outro, né? Uma função ela não é igual a outra. As atividades elas não são realizadas da mesma forma. Então esses 2 primeiros métodos de avaliação, eles tinham muito essa característica. Embora existam momentos que nós teremos que fazer essas comparações. Vamos supor aquelas empresas que querem trabalhar com nomenclaturas de cargo genéricas ou elas querem trabalhar com uma estrutura mais enxuta de cargo, ela vai ter que comparar os cargos para poder ver se de fato vai ser possível utilizar essa mesma nomenclatura, se de fato é possível trabalhar com essas nomenclaturas enxutas, né? Se o Código Brasileiro de Ocupações permite isso e como que ela vai se adaptar a essa forma. E depois a gente tem 2 fatores, que são 2 tipos de avaliação, que são os que eu vou destacar com vocês, para a gente poder construir uma estrutura de cargos, que é a comparação por fatores, que são aqueles requisitos que eu falei para vocês, requisitos mentais, requisitos físicos, responsabilidades envolvidos e as condições de trabalho. Então, aqui, nós vamos conseguir, de uma maneira bem legal, apresentar e construir uma tabela para avaliar estes requisitos, estes aspectos, esses fatores. Então, é bem interessante, né? E combinado isso com a avaliação por pontos. Então é bem bacana, porque eu vou pegar, por exemplo, um primeiro requisito. Eu até deixei aqui o exemplo, né, para eu poder me lembrar de falar para vocês, como, por exemplo, o fator instrução. O fator instrução é um requisito que está dentro daqueles requisitos mentais. E aí, quando a gente pega o fator instrução, o que é a instrução? É a formação desejável para atuar neste cargo. Qual que é a nossa preocupação? Que tipo de formação acadêmica e não acadêmica esse profissional precisa ter para atuar com o máximo de entregabilidade neste cargo? Essa é a preocupação que a gente tem que ter. Então nós vamos criar, por exemplo, uma estrutura vertical aqui e colocar graus, especificações e pontos. Ou seja, né? Eu vou colocar aqui ensino médio, ensino superior completo, pós-graduação, né? Experiência e pós-graduação, e eu vou colocando critérios de A a C, por exemplo, né? Eu vou colocar lá A, B, C, D, E, né? Ou ABC, então você vai escolher quais são os graus que vão existir de possibilidade dentro desse fator. Na especificação, eu vou determinar, então, qual é o detalhe, né? Qual é a discriminação deste grau. Então, por exemplo, o grau A, que seria tecnicamente o grau mais elevado, ou o grau C, se você for trabalhar proporcionalmente ou inversamente, né? Ele é o maior nível de formação que se pode ter para atuar neste cargo. E vamos supor que se o C, ou o C não, né? Vamos pegar aqui o E, vamos pensar numa faixa um pouco maior. Vamos pensar que o E é o nosso maior grau.
de instrução possível neste cargo. Aí eu vou colocar o nível E, formação, graduação, pós-graduação e experiência de 3 anos na área. Por exemplo, seja a descrição. A pontuação que vai ao término dessa linha, né, ela deve ser compatível. Ou seja, se a primeira pontuação lá foi 50, aqui eu tenho que chegar lá uns 200 pontos, por exemplo. Porque eu vou colocar conforme ou quanto maior o grau de instrução, né? Quanto maior o grau de escolaridade que essa pessoa possui, mais pontos ela vai ter dentro da minha estrutura de cargos. Isso é muito legal, né? E a mesma coisa você vai fazendo com outros fatores. Vamos supor a responsabilidade, a autonomia. Vamos supor que você vai colocar nessa tabelinha, nessa estrutura, o fator autonomia. E aí eu vou colocar aqui A, B, C, D e E. Onde o A é o mínimo de autonomia que esse profissional precisa ter e o E, o máximo de autonomia que esse profissional precisa ter. E aqui na terceira coluna eu vou colocando as pontuações para esse grau. Feito isso, gente, eu vou construir uma... Como é que eu coloquei aqui o nome para vocês, né? Uma tabela, né? Estabelece uma tabela que nós vamos comparar, então, pontos e salários. Como que a gente vai fazer isso? Vamos supor, eu coloco lá os requisitos do cargo e eu coloco um fator desejável, uma linha desejável para aquele cargo. E a pontuação deste cargo, eu vou construindo faixas salariais. Por exemplo, eu coloquei aqui, não sei se vocês conseguem ver, né? Classes, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, na forma vertical, eu coloquei 5 classes. Para essas classes, eu coloquei categorias de pontos, amplitudes de ponto. Então, por exemplo, na classe 1, eu vou considerar do 80 ao 180. Então, vamos supor que, ao avaliar aquele cargo, ou aquele profissional, ou aquela situação, chegou, por meio da somatória daqueles pontos, a um valor entre 80 e 180. Então, essa pessoa vai se encaixar aqui na primeira faixa salarial e ela vai ganhar entre 1.200 a 1.500. Só um exemplo. Ao passo que, quanto maior for a classe, maior eu vou ter um salário e maior também será a pontuação. Eu vou tentar deixar aqui abaixo do vídeo exemplos dessas tabelas, porque eu acho bem bacana nós termos como visualizar essas tabelas. E aí eu vou fazendo isso para cada cargo da empresa, né? Quando eu tenho essa construção, essa estrutura, eu consigo então verificar as progressões. Eu vou colocar lá 7 faixas salariais na horizontal, por exemplo, e todos os cargos da minha empresa na vertical. Esse é um modelo. E aí, por meio deste modelo, eu consigo fazendo a administração destes salários. Muito bacana, bem interessante como faz isso. Então, gente, para eu chegar a esses valores desses salários, porque a gente falou dos pontos, colocar isso dentro de uma estrutura, colocar numa tabela, mas como que a gente chega a estes valores? Então, para a gente chegar a esses valores, a gente faz a pesquisa salarial. Essa pesquisa salarial, ela é um projeto, uma atuação do Recursos Humanos em parceria com outras empresas, sindicatos, categorias profissionais, para chegar, então, ao conhecimento das possibilidades de valores. Nesse processo de pesquisa salarial, é importante destacar a localização geográfica da empresa que você vai fazer essa pesquisa de comparação salarial, o ramo de atividade dessas empresas que você vai fazer essa comparação salarial, o tamanho dessas empresas, as políticas salariais, dentre outros diversos motivos, como, por exemplo, os salários de categoria, os salários já pré-estabelecidos nas convenções coletivas. Então, tudo isso a gente vai levar em consideração nesse processo de pesquisa salarial. Porém, né, depois que a gente terminar isso, vai ser muito prazeroso. E aí também vem um grande desafio, porque para você fazer essa pesquisa, você precisa entender que os RHs das empresas precisam ter bons relacionamentos com outras empresas, com sindicatos, com categorias profissionais. Esse é um ponto crucial. Não tem como a gente estar numa ilha
nos dias que nós vivemos, né? Se a gente pensar assim, olha, minha empresa é uma ilha e eu não dependo dos outros, isso é um grande erro. Aqui nesse momento da pesquisa salarial que você vai ver a dependência que você tem de outras empresas, de empresas similares. E por fim a gente chega então, depois de ter tudo isso, eu tenho a descrição, eu tenho análise de cargo, eu tenho avaliação de cargos, eu tenho a composição dessa estrutura, fiz uma pesquisa salarial para chegar a esses valores, desculpa, né, de salário. Eu vou compor então o que nós chamamos de política salarial. O que seria essa política de cargos e salário, essa política salarial, ou essa política, né, de administração de salários dentro de uma empresa? Seria uma forma documental e estrutural e institucionalizada. Ou seja, eu vou colocar dentro de regras, eu vou criar como se fosse realmente um estatuto do meu cargos e salários. E ali estarão estabelecido tudo que é regra. Ou seja, se você não determinar regras, muitas pessoas vão querer exceções. E aí você vai ter lá na sua política, você vai levar na sua política, falar, aqui na política, parágrafo tal, item tal, isso não é permitido. A pessoa precisa ter tais critérios, ela precisa passar por tanto tempo de função e etc. Então, gente, esse movimento de construção de salários, e aí a gente poderia estender por muito mais vídeos, né, e outros conteúdos, etc., é um tema muito bacana, é um tema que a gente precisa aprofundar muito para entender que existem diversas possibilidades. Ressalto mais uma vez que aqui eu estou apresentando uma possibilidade para vocês, né? Então, eu teria que falar 40, 50 minutos. Mas é só uma possibilidade para vocês entenderem a complexidade disso tudo. Tendo a política salarial, eu vou levar então ela para aprovação da diretoria, ou da superintendência, ou dos CEOs da empresa, ou do próprio executivo, né? Se for o caso de uma empresa menor, para que ela seja aprovada e colocada então em funcionamento. Pessoal, é isso, né, desse primeiro momento. Depois, se for necessário, se vocês quiserem mais vídeos sobre esse tema, deixa aqui embaixo o comentário para eu poder então complementar esse assunto, tá? Desejo a vocês um bom estudo, né, bons estudos, e que cada um possa, à medida que se interessar por essa temática, se aprofundar um pouco mais sobre ela, tá? Existem diversas teorias, aplicativos, existem aí infinitas possibilidades de conhecimento acerca do tema. Um abraço!